Por pontos perdidos, talvez o Corinthians esteja realmente ali. Tá perigando o rebaixamento por pontos perdidos. É uma campanha bem ruim mesmo. E como a gente estava falando, é um campeonato que tá nivelado por baixo, né? Muita gente brigando contra rebaixamento. Corinthians, acho que mais uma vez vai se enfiar nessa briga. Eu acho que o mais preocupante para o corintiano, para o São Paulino, talvez com a chegada do Hernan Crespo, a coisa mude um pouco de figura. Mas hoje para o Corinthians, você vê alguma perspectiva de melhora? Hoje, assim, olhando, o que tem aí, a situação do Corinthians, você vê alguma perspectiva de melhora na temporada? A volta do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o único jogador que faz gol nesse time, praticamente. Né? Desde que ele se machucou, e faz 2 meses. O Corinthians ganhou um jogo. Foi contra o Ceará. Não era nem pra ter ganhado. Você vê como tá fazendo Nesse falta, período né? foi eliminado da Sul-Americana e engatou um monte de tropeço, inclusive em casa no Brasileirão. Foram 6 jogos desde que o Yuri se machucou, uma vitória. E poucos gols marcados. Só o Thales fez aquele gol todo estranho contra o Ceará e o Breno Bidon tinha feito contra o Grêmio. Foram os únicos 2 gols do Corinthians nesses 6 jogos sem o Yuri Alberto. Então é um time muito refém do Yuri Alberto. Se tem alguma perspectiva a curto prazo, é de comemorar que o Yuri não saiu nessa janela, talvez em função até da lesão. Porque Isso que eu ia falar, a lesão talvez dê uma segurada nele, né? Porque muito se falava sobre propostas que chegariam pra ele e tudo mais. O Corinthians precisando de dinheiro, né? Então se chegasse, não ia ter meio que como recusar. Ou pra ele ou pro Bidon, eram os 2 jogadores mais cotados pra sair. Nenhum dos 2 acabou saindo. Mas é muito essa a expectativa. O Yuri voltar e pela primeira vez, seja com o Dorival ou com quem quer que seja o técnico, o Corinthians engatar pela primeira vez na temporada uma sequência de jogos com os seus 3 principais jogadores. O Garro, o Memphis e o Yuri. Coisa que não aconteceu ainda. Então, essa é a perspectiva a curto prazo e única da coisa melhorar. Porque o mercado da bola agora nessa janela não tem perspectiva nenhuma do Corinthians contratar. No ano, o Corinthians só contratou o Angileri, mais um gringo, lateral esquerdo, que não tá nem jogando. Virou reserva nessa volta do Mundial. Então, a nível de mercado, que é o que tem para muito clube aí se reestruturar, o próprio Corinthians fez isso no meio do ano passado, o Corinthians não tem isso, não tem essa perspectiva para agora. Politicamente, a tendência é o Augusto ser impeachmentado no mês que vem. Então você não tem perspectiva nenhuma do ponto de vista financeiro, político. É muito rezar para o que está dentro de campo ali, encaixar com os principais jogadores, Yuri, Memphis e Galo. E ainda assim você tem uma defesa completamente problemática, né? Então, É muito fraca a defesa do Corinthians, né? Olha, só para dizer, por aproveitamento, estou dando uma olhada aqui, não tem nenhum time abaixo do Corinthians que tenha um aproveitamento melhor do que ele, considerando que tem o mesmo número de jogos. O pontos perdidos, ele quando você não tem o... o Corinthians está com o 10º melhor aproveitamento, então é isso. É a mesma coisa, o aproveitamento dele é esse aí mesmo. Então, o Corinthians está exatamente na posição que ele está. Porque você vai falar por pontos perdidos, é mais ou menos a mesma coisa dos pontos ganhos, né? Porque quem se não jogou ainda, você não sabe se vai ganhar, pode perder e pode cair. Então, aí, no caso, a melhor classificação mesmo, quando você não tem o mesmo número de jogos para todo mundo, é o aproveitamento. É o aproveitamento. O Corinthians está, de fato, nessa posição. Tem uma grande discussão entre a torcida do Corinthians, eu queria ouvir de vocês qual é a opinião, que a solução para o Corinthians seria uma SAF. Vocês concordam com isso? É difícil, porque assim, a SAF não é uma fórmula única, né, ali, matemática, existem 1000 formatos de SAF, e das que dão certo e das que dão errado, então é difícil cravar assim, o que dá pra cravar é, do jeito que está, o Corinthians caminha rumo a uma falência, algo desse tipo. Tem que mudar algo ali a nível de estatuto do clube, não dá pra deixar o Corinthians nas mãos desse mesmo grupo que tá lá praticamente sempre. E esse é o problema. As pessoas que hoje mandam na base do Corinthians são as pessoas que colocaram o Andrés no clube na década de 80. Porra, e qual que é a perspectiva de mudança disso? Né? Qual que é a perspectiva de mudança desse cenário? De mudança de diretoria, de mudança de comando? Não tem. Então, está caminhando para esse fundo do poço e continua caminhando. E ninguém faz nada e vai chegar nesse momento. Essa história da SAF foi aquilo até que eu já comentei aqui, né, Isa? Precisa ver quem que vai comprar, né? Isso nós estamos falando. Por exemplo, eu até dei um exemplo aqui. O André Sanches, ele ganha na loteria da Inglaterra, em libras, sozinho. Ele ganha uma fortuna, ele vai lá e compra o Corinthians. Vai mudar? Virou uma SAF. Vai mudar? A mesma administração. É a mesma administração. O Cruzeiro tá lá com o Pedrinho, cuja vocação é botar preço em produto no supermercado. Tá dando certo? Tá. Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. Tá? O outro lado do Atlético Mineiro tem uma construtora. E esses caras não têm expertise em futebol. Você precisa, a SAF é legal quando vem de um grupo acostumado com isso.
a trabalhar com isso. Bahia talvez seja o melhor exemplo. Franquia. Bahia, pra mim, Entendeu? Bahia, o próprio Textor. O Botafogo, pra mim, não é um exemplo, porque o Textor é um cara ricão aí que chega e beleza, e injeta dinheiro. Não tem um projeto no sentido de... É isso, no ano passado, chegou meio do ano, vou comprar uns caras que vão resolver. Agora, como projeto, acho que o Bahia é uma boa... Sabe o que acontece, Isa? Eu acho que o Textor, ele tem uma empresa que é especializada nisso, ou seja, ter equipes, franquias e gerir o futebol. Essa é a vocação dele. Mas é que não se mostra muito sustentável. Eu entendo a Isa nesse sentido. O Lyon, por exemplo, o lado dele, que talvez era o melhor case, já tá indo ladeira abaixo. Muito em função dos erros dele ali. Não, e outra coisa, ele é caloteiro, ele não paga. Ele vive o momento presente. Não, vou fazer aqui. Mas daqui a pouco você não sabe que vai ser o Lyon daqui a alguns anos, sabe que vai ser o Botafogo daqui a Por outro lado... O Bahia, a gente tem essa perspectiva de que a tendência é só crescer. Mas, por outro lado, ele já ganhou um brasileiro, já ganhou uma Libertadores, coisa que o Botafogo nunca tinha conseguido conquistar, que foi uma Libertadores, entendeu? Mas tem um perigo nesse... o ganhar e o presente. O Corinthians, do Andrés, viveu muito isso. Chegou como campeão do mundo, com a turma do Andrés. Mas aí tem uma diferença. O Andrés estava endividando o Corinthians. As notícias que chegam do Botafogo é que o Textor está pagando dívidas. A dívida do Botafogo caiu na mão dele. Caiu na mão dele. Está pagando dívida. Isso é importante. Mas falta uma transparência financeira ali dele, no Botafogo, de divulgar as informações. Eu fico muito... E o Corinthians viveu muito isso, da falta de transparência. Eu estou me fiando por informações que vêm do Rio de Janeiro e do Botafogo. Sim. Tem um site lá muito legal chamado fogão.net. Fogão.net. Você acompanha também? Sim. Eu li lá isso. Ele está que o Textor já está equacionando a dívida do Botafogo. Pô, é gente que está acompanhando o meu timão. Eu dou muito valor para esses. O Santos tem o Diário do Peixe, tem o meu Peixão também. E eu dou muito valor, porque são as pessoas que estão lá o tempo inteiro olhando. Vivendo aquilo. Estão atrás, papapá. Então, pelo que eu li lá no fogão.net, o Textor, salvo engano da minha parte, o Textor está equacionando a dívida do Botafogo. Tem um projeto do Textor, não sei se o Textor, né? Mas do Botafogo tem um novo estádio, né? Tem uma construção de estádio, tá rolando um papo. Existe uma preocupação financeira, claramente, em relação ao Botafogo, mas ainda, principalmente a falta de transparência do Textor na divulgação de balanço e tal, é algo que me pega muito pela experiência que eu tive cobrindo o Corinthians nesses últimos anos. Agora, o que eu gostei do Textor foi o seguinte: acabou o Mundial, ele demitiu o Renato Paiva. Tem conversa, pô. Cara, não tem conversa. Acho que é meio doido isso aí. Não. Não, o errado é você contratar o Paiva. Aí a gente pode questionar. Depois, ele percebe. Não, ele percebe o erro. Não é que ele ficou, preciso dar tempo ao tempo. Não, você não devia ter contratado. 5 jogos depois ele percebe que o cara é ruim, ele manda embora. Entendeu? Isso eu achei legal.